Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no canal Central Tips, onde o meu objetivo é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo as melhores chips, os melhores bilhetes e as melhores múltiplas. Hoje eu estarei analisando e dando palpites de futebol do dia 15/4 de 2022, beleza? Onde então teremos aí Brasileirão, teremos também aí Europa League e mais algumas coisas, tá? Vamos que vamos, vamos que vamos. Primeiro jogo aí que vamos estar analisando é Chapecoense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Série B, beleza? Pelo Brasileirão Série B. Primeiro time, né, que vamos estar aí analisando é o Grêmio. O Grêmio, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, perdeu 1, empatou apenas 1. Ele empatou em 0x0 com a Ponte Preta, ganhou de 2x1 do Ipiranga, ganhou de 1x0 do Ipiranga, perdeu de 1x0 para o Internacional e ganhou de 3x0 do Internacional. Ou seja, a fase do Grêmio pode já ser considerada uma fase boa. Vamos ver aí agora a Chapecoense. A Chapecoense é totalmente ao contrário. Dos últimos 5 jogos da Chapecoense, perdeu 2 e empatou 3. Empatou em 1x1 com o Ituano, empatou em 1x1 com o Concórdia, empatou em 1x1 com o Concórdia novamente, perdeu de 2x1 para o Marcílio Dias, que eu nem conheço, peço até desculpas, perdeu de 3x2 para a Chapecoense. Vamos ver aí agora o resumão. O resumão é que o Grêmio vem de 3 jogos sem derrotas, porém foram mais vitórias do que empates. Já a Chapecoense vem também de 3 jogos sem derrotas, porém também são 7 jogos sem vitórias, ou seja, a fase da Chapecoense não é boa. Dos últimos 7 jogos que a Chapecoense fez, tomou gol nos 7 jogos. Dos últimos 8 jogos do Grêmio, em 6 foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos da Chapecoense, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Grêmio, em 6 foram mais do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos da Chapecoense, em 5 foram mais do que 4,5 cartões. Agora, duelo frente a frente, o Grêmio vem de 3 vitórias contra a Chapecoense. O Grêmio vem de uma invencibilidade contra a Chapecoense de 6 jogos. Há 6 jogos que o Grêmio não perde da Chapecoense. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, nos 6 a Chapecoense tomou gol do Grêmio. Dos últimos 6 jogos entre as equipes, o Grêmio meteu gol nos últimos 5 jogos. E dos últimos 6 jogos entre as equipes, o Grêmio venceu o primeiro tempo em 5 oportunidades e dos últimos 6 jogos entre as equipes, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Ou seja, gente, para essa rodada, rodada 2 aí, do Brasileirão Série B, entre Grêmio e Chapecoense, não tem o que eu colocar a não ser Grêmio favorito. Então vou colocar aí Grêmio, vitória do Grêmio na cabeça. Grêmio jogando em casa, Grêmio querendo a primeira vitória no campeonato, vai aproveitar que o time está numa fase melhor que a fase da Chapecoense, vai partir para cima da Chapecoense, vai partir pro abafa. Então, sem medo de ser feliz, Grêmio na cabeça, vitória seca do Grêmio. Próximo jogo, teremos aí Náutico e Bahia. Náutico e Bahia, beleza. O Bahia venceu a primeira rodada e o Náutico perdeu a primeira rodada. Vamos estar aí analisando agora o Náutico. O Náutico, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e perdeu 2. Tá naquele vai ou não vai, fase tá boa, fase tá ruim, tá mediano. Perdeu de 2x0 fora de casa por Londrina, empatou em 1x1 com Santa Cruz, perdeu de 2x0 por Fortaleza, empatou em 1x1 com o Botafogo da Paraíba, ganhou do Globo. Beleza? Já o Bahia, ele tá vindo aí dos últimos 5 jogos do Bahia, ele perdeu 1 e ganhou 4 seguidas. Ganhou de 2x0 do Cruzeiro, ganhou de 3x1 do Sergipe, ganhou de 3x0 do Vitória da Conquista, ganhou de 4x1 do Jacuipense, ou seja, hoje o Bahia é super favorito para essa partida. Mesmo que ele seja super favorito, eu acredito que a odd dele não deve estar algo em torno de 1,30 ou 1,40. Justamente porque ele está jogando fora de casa. Se tiver uma odd 1,30 ou 1,40, ótimo, a gente consegue colocar vitória seca. Porém, se tiver 1,70, 1,80, 1,90, o que a gente pode colocar? Vitória do Bahia ou empate na safezada.
Vamos aí agora para Inglaterra, onde vamos ter aí Huddersfield contra Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers, quem não conhece, é um dos brabos da Championship, tá? Beleza? Porém, olha que fase ruim, hein? Meu papai. Beleza, a gente vai se surpreendendo cada dia. Vamos aí agora analisar o Huddersfield. Beleza? Dos últimos 5 jogos do Huddersfield, ele empatou 1, perdeu 2 e ganhou 2 seguidas. Ganhou de 2-0 do Luton, ganhou de 1-0 do Hull City, perdeu de 3-0 do Bournemouth, perdeu de 2-0 para o Millwall, empatou em 2-2 contra o West Brom. Já o Queen's Park Rangers, ele vem aí de uma sequência incrível de 5 derrotas seguidas. Ou seja, a fase não é boa. Se um dia já foi boa, hoje não é mais. Perdeu de 2-1 para o Preston, perdeu de 1-0 para o Sheffield, perdeu de 2-0 para o Fulham, perdeu de 3-1 para o Petersburg, perdeu de 3-1 para o Nottingham, ganhou de 1-0 do Luton. Ou seja, gente, essa odd de 2 por Huddersfield tá valendo muito a pena. Comparando a fase do Queen's Park Rangers, comparando a fase do Huddersfield, eu posso colocar aí tranquilamente uma vitória sequíssima do Huddersfield, justamente porque o Queen's Park Rangers ele tá vindo numa maré de azar. Foram 5 jogos e 5 derrotas seguidas. Eu não acredito que ele vai conseguir se impor contra o Huddersfield, beleza? Fora de casa. Então outra vitória sequíssima, Huddersfield, vitória seca. Vamos agora para o Fulham, o brabo das Championships, onde o Fulham ele está sendo aí o primeiro colocado e vai enfrentar o Derby County, que é o 23º. Vamos lá agora analisar o Derby County. O Derby County, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Perdeu fora de casa de 2-1 para o Swansea, ganhou 1-0 do Preston, empatou em 1-1 contra o Derby, perdeu de 3-1 para o Blackburn, perdeu de 2-0 para o Bournemouth, ganhou, no caso de 2-0 do Barnsley. Difícil, mas ganhou do Barnsley. Já o Fulham, dos últimos 5 jogos do Fulham, ele perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Perdeu de 3-1 por Coventry em casa, resultado muito ruim. Ganhou de 1-0 fora de casa do Middle, ganhou de 2-0 fora de casa do Queen's Park Rangers, perdeu fora de casa para o Westbury, empatou em 1-1 contra o Barnsley. Vamos ver aí agora as partidas, o resumo, sequência das equipes. Dos últimos 8 jogos, esqueci até o nome do time, Jesus. Dos últimos 8 jogos do Derby, dos últimos 8 jogos do Derby, tudo bem? Eita, tá brabo, vamos lá, beleza, a gente tá no jogo errado, é porque deu ruim, gente, às vezes dá essa bugada mesmo. Tá, dos últimos 8 jogos do Derby, em 6 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 5 jogos do Fulham, em 4 foram menos do que 2.5 gols. Ou seja, os dois times estão vindo numa sequência under. Porém, dos últimos 4 jogos que as equipes se enfrentaram, o Fulham está invicto a 4 jogos, não perde para o Derby a 4 jogos. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram menos que 2.5 gols. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram menos que 4.5 cartões. E dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram mais do que 10.5 escanteios. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, só para não ter dúvidas. Classificação, beleza. O Fulham ele tá aí com uma ligeira vantagem para o segundo colocado, que é o Bournemouth, de 10 pontos, tá? Muito bom, já que o campeonato está acabando. Ele vai querer continuar com essa vantagem, tá? Não dá para eu colocar aqui vitória seca do Fulham, mesmo que a fase do Derby não esteja boa. Hoje o Derby ele é o penúltimo colocado no campeonato. Então o que a gente pode colocar aí para ficar tranquilaço?
tranquilaço mesmo. Seguindo a linha de raciocínio que os times eles estão vindo em fase under, né? Dos últimos 5 jogos de cada, foram menos do que 2,5 gols nos jogos de cada. E as equipes também, quando se enfrentaram, os resultados foram sempre under. Todos os jogos tiveram menos do que 3 gols. A gente pode colocar aí um safezada de under 3,5 gols, dependendo da odd, tá? Dependendo da odd, 3,5 gols. E dependendo também, under 2,5 gols, dependendo da odd. Beleza? Vamos que vamos. Temos aí agora La Liga. La Liga, onde vão se enfrentar Real Sociedad contra Real Betis. Beleza? Onde aí a Bet365 ela tá dando que o Real Sociedad é super favorito para esse confronto, pagando uma odd de 2,10, e o Real Betis nem tanto, pagando uma odd de 3,40. Vamos analisar aí o Real Betis. O Real Betis, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 1, empatou 1 e ganhou 3. Ganhou de 2-1 do Elche, ganhou de 1-0 do Espanhol, empatou em 0-0 com Sevilha, ganhou de 1-0 do Deportivo Alavés, perdeu para o Real Madrid de 4-1, ganhou de 2-0 do Mallorca. Vamos agora ao Real Betis. Real Betis, dos últimos 5 jogos, ele empatou 2 e ganhou 2 seguidas. Ganhou de 2-1 do Cádiz, ganhou de 4-1 do Osasuna, empatou em 0-0 contra o Celta de Vigo, empatou em 1-1 contra o Frankfurt, ganhou de 1-0 do Atlético Bilbao. Beleza, vamos aí agora o resumo dos dois times. O Real Sociedad está com uma invencibilidade de 4 jogos, o Real Betis está com uma invencibilidade de 5 jogos. Dos últimos 7 jogos do Real Sociedad, em 5 foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Real Sociedad, em 5 ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 6 jogos do Real Betis, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Real Betis, em 6 foram mais do que 10,5 escanteios. Dos últimos 6 jogos do Real Sociedad, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. O Real Betis ele vem numa boa fase também, vem em confronto frente a frente, porque vem de 3 vitórias seguidas, há 4 jogos sem perder para o Real Sociedad. Dos últimos 4 jogos, o Real Sociedad sofreu, obviamente, gols. Dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 9 foram mais do que 2,5 gols. E dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Aí a gente vai parar e vai analisar a classificação dos times, tá? A gente tem aí o Real Betis com 2 pontos de vantagem acima do Real Sociedad. Todo mundo brigando ali por uma vaguinha na Champions League, beleza? Se o Real Betis ele ganhar, ele vai passar, o Atlético de Madrid vai ficar com 59 pontos. Se o Real Sociedad ganhar, ele vai jogar o Real Betis para a 6ª posição e vai assumir a posição, se eu não me engano, não vai assumir a posição do Atlético de Madrid por conta do saldo de gols. Porém, ele vai ficar com a mesma pontuação do Atlético de Madrid. Ou seja, essa vitória é importante para os dois, tá? Essa vitória é importante para os dois. Então, não tem como a gente colocar a vitória de alguém. Não tem como. Então, a gente vai ter que ir no safezada, no simples, over 1,5 para ficar bonito de boas. Vamos dar uma olhadinha. Próximo jogo aí, temos Spezia contra Inter. Inter de Milão. Vamos analisar aí o Spezia. O Spezia, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Empatou em 0-0 contra o Empoli, ganhou de 1-0 contra o Venezia, perdeu de 4-1 para Sassuolo, ganhou de 2-0 do Cagliari, perdeu de 1-0 para Juventus e perdeu de 1-0 para Roma. Já a Inter, dos últimos 5 jogos, ele ganhou... dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e empatou 2. Ganhou de 2-0 do Hellas Verona, ganhou de 1-0 da Juventus, empatou em 1-1 com Fiorentina, empatou em 1-1 com Torino e ganhou de 1-0 do Liverpool. Vamos dar uma olhadinha aqui no resumo. Beleza. A Inter vem de uma sequência muito boa de 8 jogos sem derrotas. O Spezia, dos últimos 6 jogos em 5, foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos da Inter, foram
nos últimos 5 jogos da Inter, em 5 foram menos que 2,5 gols. Dos últimos 6 jogos do Spezia, em 5 foram menos que 10,5 escanteios. Dos últimos 5 jogos da Inter, em 4 foram menos que 10,5 escanteios. Agora confronto frente a frente, a Inter vem de uma invencibilidade de 3 jogos contra o Spezia. Vamos analisar aqui a classificação dos times. Classificação seguinte, gente. A Inter precisa do resultado, precisa da vitória. Se empatar é ruim, porque hoje o Milan está a 2 pontos acima dele. Se a Inter ganhar, a Inter ela vira líder do campeonato. E se a Inter perder ou empatar, o Napoli vai jogar também na rodada. O Napoli jogando na rodada, a Napoli pode passar a Inter, pode ficar aí com 69 pontos, também pode passar o Milan e se tornar líder do campeonato. E ainda tem a Juventus correndo por fora. Ou seja, gente, esse campeonato aí vai ser decidido por esses 4 times, tá? Então, é um jogo que a gente tem que colocar vitória seca da Inter. Porque a Inter só interessa a vitória. A Inter vai ter que entrar para amassar. Se a Inter não entrar para amassar, ela pode estar jogando o campeonato fora. Então a gente tem que colocar vitória seca da Inter, porque é só isso que interessa para a Inter. E quem quiser ser mais safe, pode colocar aí over 1.5. Porém, essa hoje é a dramática do campeonato. A Inter precisa ganhar para virar líder, porque quem vai estar jogando no mesmo horário é o Milan, que está a 2 pontos dele. Então, beleza. Já o Milan, analisando agora o Milan, é a mesma coisa. Dos últimos 5 jogos do Milan, ele ganhou 3 e empatou os 2 últimos. Dos últimos 5 jogos do Genoa, ele empatou 2, ganhou 1, perdeu 2 seguidas. Ou seja, é o mesmo panorama do da Inter. O Milan tem que partir para cima de qualquer jeito para ganhar. Porque se não ganhar, se perder ou empatar e o Inter ganhar, o Inter vai se tornar líder do campeonato. E o Milan não pode se dar esse prazer. Já tropeçou 2 vezes aí com 2 empates, que não podia acontecer. E agora ele se vê obrigado a ganhar de qualquer forma. Vendo aí o resumo das equipes, a Inter já vem de 12 jogos de invencibilidade. Porém, está a 6 jogos sem sofrer gols, está também a 6 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 7 jogos da Inter, em 7 foram menos que 2,5 gols. Dos últimos 10 jogos do Genoa, em 9 foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do Milan, em 4 foram mais do que 10,5 escanteios. E dos últimos 5 jogos do Genoa, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. Frente a frente, o Milan vem de 3 vitórias seguidas aí contra o Genoa, está a 4 jogos sem perder para o Genoa. O Genoa sofreu gol nos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram mais do que 2,5 gols. E dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram ambas marcam. Ou seja, gente, o ambas marcam está vindo muito forte para essa partida. O over 2,5 também está vindo muito forte para essa partida. E a vitória do Milan também está vindo muito forte para essa partida, porque é o mesmo panorama do jogo da Inter. O Milan só pode vencer. O Milan não pode empatar. O Milan não pode perder, desculpa, gente. O Milan não pode empatar, o Milan não pode perder. O Milan só tem que ganhar, já tem que entrar em campo pensando na vitória. Por isso, vitória seca do Milan, ambas marcam e over 2,5. Vamos aí agora, gente, para o último jogo, onde teremos aí Stade Rennais contra Mônaco. Vai ser um bom duelo, hein? Dos últimos 5 jogos do Stade Rennais, ele ganhou 4 e empatou 1. E dos últimos 5 jogos do Mônaco, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. Vamos aí agora analisar as partidas, no caso, o resumo das equipes. O Mônaco vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. O Stade Rennais vem de uma sequência muito boa também, de 5 jogos sem derrotas.
O Mônaco está a 4 jogos sem perder. O Stade Rennais sofreu gol nos últimos 6 jogos. O Stade Rennais, Jesus em Stade Rennais, dos últimos 5 jogos, em 4 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos que eles fizeram, nos 5 foram ambas marcam. Ele foi o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos. Ele venceu o primeiro tempo nos últimos 4 jogos. Dos últimos 7 jogos, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Mônaco, foram menos que 4,5 cartões. Dos últimos 5 jogos do Stade Rennais, foram mais do que 10,5 escanteios. Dos últimos 8 jogos do Mônaco, foram mais do que 10,5 escanteios. Dos últimos 16 jogos que as equipes se enfrentaram, o Stade Rennais sofreu gol. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, o Mônaco sofreu gol. Dos últimos 5 jogos, em 5 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 10 jogos, em 10 foram ambas marcam. E dos últimos 6 jogos, em 5 foram menos que 4,5 cartões. Ou seja, gente, não dá para colocar uma vitória de alguém. Sendo muito sincero, não dá para colocar, porque mesmo aquelas odds ali estando ligeiramente muito mais altas para o Mônaco, eu não vejo aí uma diferença tão grande entre as equipes. Então não vou entrar aí no mercado de resultados, beleza? Justamente porque eu não vejo o porquê entrar, tá? Então o que a gente pode colocar aí? Ambas marcam muito forte, over 2,5 muito forte, beleza? Ambas marcam e over 2,5 muito forte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. É isso aí, ambas marcam muito forte, e over 2,5 também muito forte. Porém, ambas marcam aí, acredito eu que seja o melhor, beleza? Aí agora, o que eu não posso esquecer de falar. Gente, deem like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante. Resumo. O resumo das análises eu sempre deixo na descrição, justamente para que, caso vocês não tenham entendido muito bem o que foi analisado, vocês tenham pelo menos o panorama certinho escrito, para ficar de boa. E eu vou estar deixando um bilhete pronto aí para vocês, beleza? Valeu, fique com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada.